declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. O golpe militar de 1964 foi apoiado por uma parcela significativa da população brasileira. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi o mais forte exemplo disso. Organizada pela Igreja Católica, acarretou em uma série de manifestações ocorridas no Brasil em resposta à ameaça comunista. Porém, havia duas igrejas católicas. Eu acho que teve duas igrejas católicas nesse período. Uma que já apoiava as reformas de base do Jango, e essa não aceitava o golpe militar. E outra que foi induzido por movimentos, inclusive como o tal chamado Padre Peyton, que era um popstar da época mundial americano, e veio para promover as marchas pela propriedade com Deus, pela liberdade, essas confusão que aprontaram para justificar que o Brasil não podia ser comunista. Em Caxias tivemos exemplos desses dois casos. Aconteceram as marchas pró-regime, porém a igreja contra o golpe tem boas histórias de resistência. E já aqui em Caxias, padre, tem alguma história, alguma lembrança desse momento de resistência em alguma das igrejas, alguma missa que chamou a atenção porque pregou alguma coisa contra o regime? Lembra para nós alguma história desse período? Tem. Quando eu voltei para cá em 72, comecei a atuar nos chamados setor sul de pastoral, que abrangia os bairros Planalto, Bela Vista e Vila Ipiranga, Salgado Filho, o Cristo Redentor, que era um bairro popular na época, a exposição, que eram os moradores da metalúrgica Abramo Eberle, a famosa Maesa. Padre Roque conta que foram organizadas missas protesto. E nós não podíamos celebrar o 1º de maio, era proibido. Aí já era final dos anos 70. E aí nós inventamos fazer uma celebração do 1º de maio, porque então não podia fazer nem na praça, nem na rua, em nenhum lugar. Então nós pedimos para o então bispo diocesano Dom Benedito Zorzi para fazer a celebração do 1º de maio dentro da catedral. Foi um escândalo, porque eles chamaram a missa da panela vazia, porque tinha os movimentos de mulheres, os clubes de mães, e que foram com suas panelas vazias por causa da carestia que existia naquela época e o grande desemprego. Então eles foram protestar com as panelas vazias. E também, junto com alguns sindicatos que nos apoiaram, e junto com a Pastoral Operária, algumas associações de bairro, fizemos uma grande celebração, uma missa que chamaram da panela vazia, para protestar contra o que estava acontecendo. Além de parte da Igreja Católica, a imprensa brasileira, em sua quase totalidade, também apoiou o golpe militar. Em Caxias do Sul não foi diferente. O principal alvo eram os comunistas. Luiz Pizzetti, líder comunitário, foi preso juntamente com outros camaradas e bem no dia do seu aniversário. Tu sabe que eu faço aniversário dia 1º de abril, junto com a minha esposa. E eles dizem que o golpe foi dia 31 de março, mas nós fomos presos, eu fui preso ao meio-dia do 1º de abril e outros foram presos depois da meia-noite, na madrugada de 1º de abril. Então o golpe foi dia 1º de abril. Pizzetti era motorista e vendedor da empresa que fabricava o refrigerante Marabá e filiado ao PCB pelo advogado Percy Vargas de Abreu e Lima. Nós fomos todos presos. Teve gente que reviraram a casa, queria... Lá em casa, quando cheguei, que eu era vendedor do refrigerante Marabá, era motorista vendedor de pronta entrega, cheguei em casa, estava sentando na mesa para almoçar,
E cada preso que eles ia com um caminhão do exército, uma turma de 12, 15, de fuzil, de baioneta calada, e aquele que ia te prender com uma metralhadora. Ficou preso por 36 dias em Porto Alegre. E fomos a Porto Alegre. A Porto Alegre botaram lá num prédio onde a polícia faz curso, tem diversas salas, e então lá nós ficamos 8 dias dormindo no parquê. Uma refeição por dia, no meio-dia, assim, mandava lá uma refeiçãozinha. E a imprensa sempre atenta à ameaça comunista. E o pior de tudo foi a nossa família que passou um pavor com tudo aquilo que dizia a imprensa, e fizeram procissão aí, liberdade da família, não é? E tu talvez nem tinha nascido naquela época. Comunistas ou apenas pessoas solidárias, todos presos. E daí tu sabe que fizeram uma lavagem na cabeça do povo brasileiro, que os comunistas comem criança, né? Os padres no púlpito da igreja, eu era candidato a vereador, o Dr. Percy, Dr. Rodovaz, Bruno Segala, Ernesto Bernardi, diziam: os comunistas atiram a criança para cima e aparam na espada. Os comunistas comem criança. E o segundo mais votado nessa eleição, que foi a última, que nós depois fomos todos presos, foi o Dr. Percy, que era comunista, né? Advogado dos operários. Os operários sabiam que ele era um homem honesto, sério, humano. 50 anos após o golpe, Luiz Pizzetti ainda tenta explicar o que para ele sempre foi a definição de ser comunista. E eu vou te dizer aqui em público que já fiz um discurso numa missa católica e disse que toda pessoa boa, de coração, que ama o seu próximo como a si mesmo, é comunista e não sabe. As histórias de prisões, torturas e a repressão a quem buscava a democracia continuam. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco.